Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal do Laboratório de Ecosinatos do Metabolismo da UFRJ. Meu nome é Patrícia e, juntamente com o professor Gustavo Ferreira, coordeno o LEM. Nesse vídeo, eu convido vocês a saber um pouco mais sobre doenças raras. E o que significa raro? Vamos usar um clichê. Olhando no dicionário, a definição de raro é algo que não é comum, que poucas vezes se encontra. A gente pode pensar em algo bem improvável, como uma zebra colorida, mas também pode pensar em algo raro e magnífico, como as pedras preciosas. Quando falamos em doenças raras, 3 a cada 10 pessoas não sabem o que são. Muitos nunca nem ouviram falar desse termo. E qual é a definição de doenças raras? Bom, dependendo da região, essa definição pode ser um pouco diferente. Na Europa, por exemplo, uma doença rara é aquela que afeta 1 a cada 2.000 pessoas. Nos Estados Unidos, uma doença rara é aquela que tem menos de 200.000 afetados no país. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, e que é a definição que o Brasil usa, uma doença rara é aquela que afeta 65 a cada 100.000 pessoas, o que dá aproximadamente 1 a cada 1.500. Mais de 300 milhões de pessoas no mundo vivem com doenças raras. Isso é mais ou menos a população do terceiro país mais populoso do mundo. Só no Brasil são 13 milhões de pessoas. Pensando bem, doenças raras não são tão raras assim. Os maiores desafios de pacientes com doenças raras são principalmente a falta de conhecimento e informação de qualidade, o que acaba resultando em um atraso no diagnóstico. Além disso, a falta de profissionais da área da saúde que tenham uma especialização na área desencadeia dificuldades tanto no cuidado quanto no tratamento desses pacientes, o que acaba sendo um grande peso emocional, social e financeiro para os pacientes e familiares. Também temos que considerar que existem entre 6 a 8 mil tipos diferentes de doenças e que essas doenças não têm idade para se manifestar, embora 75% delas se manifestem ainda na infância. Também é importante considerar que 90% dessas doenças não têm um tratamento específico disponível. Também é importante levar em consideração que as doenças raras são caracterizadas por uma diversidade de sinais e sintomas, que variam de doença para doença e de paciente para paciente, mesmo que tenham a mesma doença. Além disso, a sobreposição de sinais e sintomas com outras doenças mais comuns geralmente leva a um diagnóstico equivocado. Em média, um paciente leva entre 7 a 10 anos para chegar a um diagnóstico correto. Quando falamos em doenças raras, a maioria das pessoas acha que essas doenças são apenas de origem genética. Mas, na verdade, muitas das doenças raras podem ser adquiridas ao longo da vida por diversas causas, muitas ainda indefinidas. Algumas dessas causas não genéticas incluem doenças infecciosas, como a doença de Lyme ou a filariose linfática, doenças inflamatórias, como a doença de Crohn, doenças autoimunes, como a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla, e também nós temos as doenças genéticas, que constituem então anomalias congênitas, erros inatos do metabolismo. Também já foram descritos aproximadamente 200 cânceres que são raros, como, por exemplo, o retinoblastoma. Em 16 de dezembro de 2021, a Organização das Nações Unidas, ou a ONU, adotou a primeira resolução sobre como lidar com os desafios enfrentados por pessoas vivendo com doenças raras e as suas famílias. Essa resolução ela é o resultado do trabalho de organizações de mais de 100 países e encoraja ações para combater o preconceito
e proporcionar, principalmente, equidade na saúde, no cuidado, no social, na educação e no trabalho para as pessoas que vivem com doenças raras. Com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre as doenças raras, foi criado o Rare Disease Day. Desde 2008, o último dia de fevereiro, seja dia 28 ou 29, é celebrado como o Dia Mundial das Doenças Raras. Fevereiro é considerado o mês de conscientização sobre as doenças raras. Muitos eventos e atividades são realizados durante o mês, com o objetivo de advogar e divulgar as doenças raras no mundo inteiro, numa campanha para mostrar que os raros são muitos, fortes e se orgulham. Então, no dia 28 de fevereiro desse ano, espalhe as cores das doenças raras por aí. O Laboratório de Erros Inatos do Metabolismo está organizando uma programação bem especial voltada para o mês das doenças raras. Serão vídeos, entrevistas, posts em redes sociais ao longo de todo o mês de fevereiro. Na verdade, ao longo do ano inteiro. Se você quiser acompanhar essa programação, saber mais sobre doenças raras ou o que o LEM faz, siga as nossas redes sociais. Se você escanear esse QR Code, você tem acesso a todas as nossas redes sociais e ao nosso site. Se quiser mandar um e-mail ou conversar com a gente, pode mandar para esse endereço aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo!